Rádio França Internacional. Abordamos a segunda parte desta emissão, em que vamos ouvir o Magazine de Desporto com Marco Martins, mas para já ficamos com o convidado de Lígia Anjos, de Olhos Postos sobre Angola. Convidado. A RFI leva a cabo uma série de reportagens intituladas Façamos História e hoje propomos-vos explorar um pouco da história de Angola com o historiador Bruno Júlio Cambundo, um historiador que se interessa particularmente pela história dos trabalhadores angolanos que viveram um período de opressão e, segundo o historiador, desempenharam um papel importante quanto à consolidação do regime colonial português. Recuperar vozes silenciadas tem sido o trabalho do investigador Bruno Júlio Cambundo. Me interesso muito pela história dos trabalhadores. Porquê? Porque é uma linha de pesquisa que sigo e que estou a terminar o meu trabalho de doutoramento em relação ao estudo sobre o papel da mão de obra africana na construção do caminho de ferro de Moçambique, no período compreendido entre os anos de 1905 a 1961, porque entendo que, independentemente dos angolanos terem vivido um período de opressão e tudo mais, eles jogaram um papel preponderante naquilo que foi a consolidação do regime colonial português. Embora que muitas vezes essas vozes são silenciadas, então eu costumo trabalhar geralmente na ideia de recuperar essas vozes silenciadas. Faz trabalho de investigação no campo, no terreno, encontra-se com trabalhadores, alguns destes trabalhadores que trabalharam na construção das linhas de ferros de Moçambique ainda estarão vivos. Quais é que são os relatos que ouviu, que houve? Na verdade, a metodologia que temos estado a usar é fazer um cruzamento daquilo que existe em relação às fontes que foram produzidas pelo regime colonial português, mas também uma ligação com os periódicos da época. Para o último período, nós felizmente ainda encontramos algumas pessoas que trabalharam nos últimos anos no caminho de ferro de Moçambique e que têm relatos interessadíssimos. Relatos que muitas vezes os registros deixados pelo regime colonial não narram. E então procuramos fazer dialogar e perceber que influência é que eles jogaram nesse processo. Qual é que foi essa influência? É que sem a mão de obra africana não seria possível Portugal consolidar seu projeto colonial, de várias formas. Para ter uma ideia, Portugal, quando colocou em prática o projeto da construção do caminho de ferro de Moçambique, independentemente dos demais objetivos que tinha, o principal era salvaguardar aquele território que já tinha, de alguma forma, conquistado, fruto da pressão que vinha sofrendo, quer da Alemanha como da Inglaterra. E desta forma, Portugal estava a tentar garantir por si só que os alemães e os ingleses não ocupassem um território que já estava em sua posse. E desta forma conseguimos compreender, por exemplo, que Portugal traça uma estratégia e que conta com os africanos para consolidar a mesma. Desde o último quartel do século XIX, Portugal já vai sentindo a pressão das potências coloniais. Tão logo se passou a Conferência de Berlim, há uma corrida desenfreada para a África, e para o caso de Angola não foi diferente. E aqui Portugal, que não tem o mesmo poderio econômico e financeiro que tem a França, que tem a Inglaterra, começa a se sentir apertado. Tal é que, no caso de algumas construções, no capítulo financeiro, elas tiveram a mão da Inglaterra e, noutros casos, mesmo da França. E então, neste âmbito, Portugal precisava garantir que as possessões que possuía não fosse perder. Da mesma forma que Portugal conseguiu nestas regiões administrar, encontrou muita resistência dos nativos. De olhar para o regulamento indígena, os diferentes códigos que Portugal fez sair, é sempre numa forma de fazer com que o africano de Angola se submetesse àquilo que era a sua estratégia colonial. E desta forma, também se quisermos perceber que Portugal, nesta altura, não tem em termos populacional um número considerável para ocupar e garantir a ocupação nos territórios como Angola, Moçambique e nas outras colônias portuguesas,
só se pode perceber desta forma que é com os próprios nativos que Portugal arquitetou toda a sua agenda de dominação. Falou de submissão. Ainda existe, a seu ver, um sentimento de submissão relativamente aos países exteriores, às relações com outros países? Penso que a relação histórica que os angolanos tiveram com os portugueses ainda hoje se faz sentir no dia a dia dos angolanos, no lidar com os agentes portugueses. Não podemos descurar que, de alguma forma, se faz sentir sobre várias maneiras. Os angolanos submetem-se, por exemplo, no capítulo educacional, se quisermos, em muitas vezes mesmo no capítulo da saúde, mesmo sem querer, acabamos nos submetendo. Se olhar, por exemplo, para aquilo que são os códigos legais do país que é Angola, é como ser um copy-paste do que se vive em Portugal, e em muitos casos deixamos de assumir aquilo que é a nossa identidade e assumindo uma identidade e um olhar do Ocidente, que é esse imaginário de Portugal. Qual é a identidade de Angola? A identidade de Angola é dos angolanos. É aquilo que os caracteriza, na verdade. Não é muito normal, por exemplo, que jovens angolanos hoje não consigam falar o quimbundo, o umbundo, não tenham históricos sobre o seu passado. Sabe que a relação Angola-Portugal fez com que muitos dos nossos antepassados, os mais velhos, conhecessem mais os rios de Portugal do que os rios de Angola. Se for ter com um adulto lá que tenha vivido até antes de 75 e que tenha feito a sua formação neste período, conhece melhor o rio Tejo e outros do que o rio Kwanza, o rio Luei, porque era assim ensinado. E o modelo de vida é orientado naquilo que era a base do regime colonial português. Hoje tentamos fazer diferente, mas há ainda uma prisão muito forte. Além de um regime colonial que se prolongou durante muitas décadas, há depois as lutas de libertação, a independência de Angola, e depois vem a Guerra Civil. Angola teve alguma dificuldade em reconstruir-se? Sem sombra de dúvidas. Quando se pensava que a saída de Portugal e o fim do colonialismo, se assim entendermos, fosse um período de dar passos para a frente, na verdade a Guerra Civil surge para encravar ainda mais este projeto de desenvolvimento dos angolanos. E sempre, tal e qual ao período colonial, é um processo que tem a cabeça ao Ocidente. Infelizmente, a Guerra Civil levou muitos angolanos e destruiu e não permitiu que os angolanos se encontrassem. Hoje estamos tentando fazer um país, mas é um país que precisa de referências, que precisa de modelos, e há que se criar uma estratégia de reconstrução destes modelos para que possamos, de facto, construir a Angola que queremos. Mas esses modelos e essas referências existem na história de Angola, nomeadamente com Agostinho Neto ou Nito Alves? Costumo dizer sim e não. Acabam sendo referências porque são aquelas pessoas que nos dirigiram a alcançar a independência, mas também são os mesmos que nos fizeram entrar para esse processo de guerra civil. E então precisamos olhar para cada modelo e retirar neles apenas os aspectos positivos daquilo que, na verdade, queremos. Falou da Conferência de Berlim e da corrida para a África na altura. Hoje está-se a reproduzir um pouco isso, uma corrida para criar cooperações. Inevitavelmente, a África é o continente do futuro, a África é aquele continente pouco desbravado ainda, a África é o continente jovem, cheio de energia, mas agora precisamos ter uma estratégia da África e dos africanos. Precisamos nos alinhar para dialogar de igual para igual com o Ocidente, porque muitas relações que têm se estabelecidos ainda neste prisma, a África entra sempre num papel inferior e que precisa mudar. A África precisa se afirmar, mas sempre dentro de uma estratégia de grupo, porque não podemos continuar a fazer protocolos a título individual quando depois temos problemas que afetam o geral. Dizia mesmo o Krugman que os laços que nos unem são maiores do que aqueles que nos separam, então precisamos andar juntos. Era o historiador angolano Bruno Júlio Cambundo o nosso convidado desta sexta-feira.